Os Kennedys chegaram a ser considerados a família real americana, uma poderosa dinastia que também foi amada e admirada pelo público. No entanto, a maldição dos Kennedy atingiu a família em seu núcleo, com numerosos membros perdendo as suas vidas em idade ainda jovem e em circunstâncias bastante estranhas. O assassinato de John Kennedy, em 22 de novembro de 1963, será sempre um dos dias mais trágicos da história norte-americana. O acontecimento pode ser apontado como o dia onde o público americano perdeu a sua inocência. Teve um deslumbre do governo sombrio e mórbido trabalhando nas sombras para que isso ocorresse. Em 2019, mais de 80% dos americanos acreditam que o assassinato de Kennedy foi planejado por muito mais do que apenas um simples atirador. Com o passar dos anos, inúmeros livros foram escritos sobre o caso, certamente mais para encobrir do que para explicar a verdade. Alguns acreditam que são tentativas de encobrir a verdade. Para entender os Kennedys e esse poder, é preciso ir mais fundo do que a presidência de JFK e seu assassinato. Temos que olhar para aqueles que o precederam, especialmente para seu pai, Joseph Patrick Kennedy, que ganhou incrível quantidade de riquezas e se tornou próximo das famílias mais poderosas do mundo. Enquanto essas conexões enviaram a família para a Casa Branca, os Kennedys não permaneceram no poder por muito tempo. A mesma mão invisível que os levara ao topo, aparentemente, procuraram erradicá-los por completo. Parecia uma maldição, mas na verdade ocorreu uma série de assassinatos com o objetivo de remover os Kennedys do poder. Para estudar a história dos Kennedys, é essencial estudar o funcionamento interno da elite ocultista. Vamos primeiro olhar para as origens da dinastia Kennedy. Joseph Kennedy foi o magnata que começou tudo isso. Foi o homem que orquestrou a ascensão da família ao poder. Era uma figura de destaque no Partido Democrata e na comunidade católica irlandesa da América. Ele foi também um empresário de sucesso, fez fortuna comprando e se unindo a vários estúdios de cinema de Hollywood, e também trabalhou na importação e distribuição de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, depois da Lei Seca. Houve, no entanto, rumores persistentes alegando que ele estava trabalhando com o crime organizado e também pirateando álcool durante a proibição. Pouco antes da sua morte, uma famosa figura da máfia, Frank Costello, declarou: "Eu ajudei Joe Kennedy a ficar rico." Durante sua carreira política, Kennedy tornou-se um conselheiro próximo ao presidente Franklin Roosevelt. Ele foi apontado como presidente inaugural da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Em 1938, ele foi nomeado embaixador americano no Reino Unido, uma posição de prestígio, onde formou laços com a nobreza britânica e testemunhou os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Joseph Kennedy se casou com Rose Elizabeth Fitzgerald em 1914. Ela era a filha mais velha do prefeito de Boston, John Francis Fitzgerald. Em um movimento que é visto frequentemente em linhagens da elite, no casamento se uniram duas das famílias políticas mais proeminentes da sua cidade. No entanto, como a riqueza e o poder de Kennedy cresceu, a sua influência chegou muito além da cidade de Boston e formou laços até mesmo com a elite global. Joe Kennedy conviveu com pessoas como os Rothschild, os Astros. Ele foi muito amigo do magnata William Rudolph, que mais tarde ajudou a lançar a campanha do seu filho, JFK. Joe Kennedy também era parte de várias ordens da elite, como por exemplo os Cavaleiros de Malta, a Sociedade Pellegrino, um grupo altamente secreto que tinha dentro das suas fileiras membros como os Rockefellers, como JP Morgan, a realeza britânica e vários chefes da sociedade Scuibunes, além de maçons, templários, presidentes de Banco da Reserva Federal e executivos de grandes empresas. Também donos de meios de comunicações faziam parte dessa sociedade. Na verdade, a Sociedade Peregrino é provavelmente um dos grupos da elite mais influentes que existem. Em pé, sobre a Bush House, em Londres, está a estátua construída pela Sociedade Peregrino. Ela representa os Estados Unidos e a Inglaterra, unidos, segurando a tocha da Semiramis.
Como resultado da sua embaixada na Inglaterra, Kennedy desenvolveu boas relações com a realeza britânica, onde foi muitas vezes recebido com grandes honrarias. Em 1944, a sua filha, Kathleen, se casou com o Duque de Devonshire, uma posição de grande prestígio dentro da nobreza britânica. O Duque de Devonshire era grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, o órgão regulador da maioria dos maçons da Inglaterra, também do País de Gales e dos Estados Unidos. Joseph Kennedy foi, portanto, extremamente bem relacionado com a elite oculta dos Estados Unidos e da Inglaterra. Embora a maioria das fotos da família Kennedy dessem a impressão de uma grande família típica americana feliz, a verdade não é nada perfeita. O grande número de biografias que documentaram os 9 filhos de Kennedy muitas vezes contaram infâncias sem amor, grande distância entre membros da família e incontáveis tragédias devastadoras. Joseph Kennedy foi muitas vezes descrito como um pai rigoroso, com expectativas gigantescas para seus filhos. Mas, infelizmente, a sua filha Rosemary Kennedy não fez jus a estas expectativas. Rosemary Kennedy, a terceira filha da família, foi diagnosticada como mentalmente perturbada. Joe Kennedy recebeu a notícia pelos médicos que uma lobotomia pré-frontal poderia ser uma cura ao seu estado. E aos 23 anos, Rosemary foi forçada a se submeter ao procedimento experimental. O procedimento, é claro, saiu horrivelmente errado. Ele deixou Rosemary Kennedy com a capacidade mental de uma criança de 2 anos de idade. Isso a impediu de andar e falar de forma inteligível. Ela foi colocada em uma instituição. Viveu até 2005, quando morreu. Joseph Kennedy nunca mencionou a lobotomia ao público e explicou a ausência de sua filha de eventos familiares, como ela sendo tímida. Ele nunca visitou Rosemary após a lobotomia e seu nome foi dito a nunca ser mencionado na casa dos Kennedy. O tempo passara para Joe Kennedy. E já idoso, sabia que não conseguiria chegar à presidência e procurou orquestrar as carreiras políticas de seus filhos. O Sr. Kennedy originalmente colocou suas esperanças presidenciais em Joseph Patrick Kennedy Jr., o filho mais velho da família. No entanto, Kennedy Jr. morreu na tenra idade de 29 anos de uma explosão de avião durante a Segunda Guerra Mundial. O seu corpo nunca foi encontrado. 4 anos mais tarde, a sua irmã Kathleen, a esposa do Duque de Devonshire, também perdera a vida em um acidente de avião, aos 28 anos de idade. Mesmo após as trágicas mortes, Joseph não desistiu da Casa Branca. Ele concentrou-se na carreira política do seu segundo filho, John Fitzgerald Kennedy, que todo mundo acabaria por chamar de JFK. Alegar que Joseph Kennedy foi o cérebro por trás da ascensão de JFK à presidência está longe de ser um exagero. Ele desempenhou um papel central na estratégia de planejamento, de captação de recursos e construir coalizões e alianças. Kennedy supervisionou gastos e, até certo ponto, a estratégia geral da campanha. Ajudou a selecionar agências de publicidade e foi interminavelmente ao telefone com líderes locais e estaduais do partido. Também moveu jornalistas e líderes empresários. Ele havia conhecido milhares de pessoas poderosas durante toda a sua carreira. JFK também obteve apoio das famílias de linhagem da elite e apoio incondicional do magnata jornalístico William Randolph, que usou seu império de mídia para empurrar a campanha de JFK. JFK foi preparado a partir de uma idade precoce para tomar um alto cargo para a Irmandade Oculta Dominante. Ele foi apoiado por todos os nomes clássicos, como, por exemplo, os Rothschilds e os Rockefellers. Os barões da mídia, como Henry Luce, chefe da Time Life, deu total apoio à campanha. Em 1961, JFK foi eleito presidente dos Estados Unidos por uma margem de diferença bem pequena. Jovem, carismático e fotogênico, Kennedy era o cara perfeito para a presidência. Ele era apoiado pela elite ocultista. No entanto, logo após assumir o cargo, JFK compreendeu que a sua posição representara tão somente a de uma figura fantoche na mão da elite que o elegera. Enquanto seus 23 meses na Casa Branca
são frequentemente associados com a Guerra do Vietnã e com movimentos pelos direitos civis. JFK tomou medidas que foram menos divulgadas, mas que poderiam, no entanto, abalar o núcleo de duas instituições extremamente poderosas nos Estados Unidos: a Reserva Federal e a CIA. O discurso de Kennedy, que sentenciou a sua morte, e demais fatos, já discorremos a fundo nos DVDs Prepare-se. Enquanto JFK é geralmente o rosto associado com os Kennedys, foi seu pai, Joseph Kennedy, que projetou a ascensão da dinastia. Seus laços com linhagens da elite, magnatas de negócios, políticos, sociedades secretas e grupos da elite fizeram dele um amigo típico da elite ocultista. Depois de perder 2 filhos em acidentes de avião, ter a filha lobotomizada, Joseph então orquestrou a eleição de JFK como presidente dos Estados Unidos, tendo este sido assassinado cruelmente em Dallas, e posteriormente seu outro filho, Bob Kennedy, também foi assassinado cruelmente quando concorria à presidência da República. Nem sempre uma família rica é uma família feliz.